peso da hiperconectividade, com excesso de informações, afeta o comportamento e a mente. E para essa conversa, a gente chama Ana Franzotti, CEO da Vila Franzotti Desenvolvimento Humano, Angélica Mari, psicoterapeuta e especialista em inovação e comportamento digital, e Juliana Menezes, Head de Business Partner da Swile. Obrigado, pessoal. Oi, gente, boa tarde. A gente estava ali atrás e foi muito engraçado, porque o tema é hiperconectividade, né? E eu estava no meio de uma rodinha com eles, respondendo mensagem de WhatsApp. Então, assim, é muito doido como a gente não percebe, né? Bom, eu sou Ana Franzotti, atuo como CHRO da Vitude e também como CEO da Vila Franzotti Desenvolvimento Humano. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, hoje lisos, pretos. Estou vestindo uma camiseta polo laranja, uma saia bege, um tênis dourado e usando óculos vermelho. Estou muito feliz aqui de estar do lado da Juliana e da Angélica, aqui no palco Mundo Pessoas da TOTUS, que tem realmente esse grande objetivo de trazer boas práticas, de trazer reflexões sobre temas que são mais espinhudos, às vezes até, né? E acho que falar de hiperconectividade, do impacto de hiperconectividade na nossa vida, a gente está falando do nosso dia a dia. Sem dúvida nenhuma, seja no trabalho, seja na vida pessoal, não tem como a gente se descolar desse tema hoje em dia, né? Bom, eu estou aqui ao lado da Juliana Menezes e da Angélica Mari, muito feliz de estar com elas, e eu queria que vocês se apresentassem antes da gente começar. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Gostei da palavra do temas espinhosos. Eu acho que é bom falar, bom a gente colocar luz nos temas. Eu sou a Juliana, então, não sei, para quem não conhece a Swile, é uma empresa de multibenefícios, de cartões, e a gente tem uma vontade genuína de fazer coisas muito especiais dentro da Swile, sendo um verdadeiro laboratório aí de RH. Eu sou uma pessoa de pele branca, né, morena clara, estou usando um colete de crochê, claro, cor cru, uma calça marrom, um sapato marrom e cabelos castanhos compridos. Passo para você. É um prazer estar com vocês aqui hoje e obrigada por acompanharem essa discussão. Sou uma mulher branca de cabelos castanho escuros, grisalhos, e uso um vestido verde claro e sapatos na cor marrom. Eu sou jornalista de formação, atuei 20 anos aí no jornalismo de tecnologia e inovação. Empreendo, tenho uma empresa de pesquisa e experiências com foco em futuro, mas na minha skin de hoje, eu sou psicoterapeuta e especialista em comportamento digital. Olha, eu não vou dizer nada, mas ela também faz cyberpsicologia, que eu já achei o máximo. Não sei vocês, mas eu achei o máximo. Cyberpsicologia é um negócio que eu acho que realmente, pensando em futuro... Bom, queria perguntar para vocês duas. A hiperconectividade, ela nos prometeu mais produtividade e acesso. Mas a gente vê um aumento muito grande de ansiedade, dispersão e até esgotamento, né? Na visão de vocês, qual é o principal custo invisível desse excesso de informação no comportamento humano, especialmente no ambiente de trabalho, que a gente ainda está subestimando? Ou seja, que ainda está debaixo do tapete, vamos dizer assim, que ainda não veio à tona. Eu acho essa pergunta excelente, porque ela ajuda a gente a avançar o debate, né? Acho que ao longo dos últimos anos, tanto a neurociência quanto outras áreas do conhecimento já elucidaram que algo não vai bem, né? Não vai dar bom, né? Que não vai dar bom, que a tecnologia, em específico as redes sociais, elas são desenhadas para capturar a nossa atenção, nos dar microestímulos para que a gente passe cada vez mais tempo dentro delas, tempo esse que é monetizado.
Então já entendemos isso, né? Da mesma forma que entendemos que fumar faz mal, que açúcar em excesso faz mal, e tudo isso, né? Já entendemos. Só que essa história está dando muito certo no Brasil, né? Tem um relatório da Bain Company que mostra que o brasileiro passa 9 horas conectado, sendo que 3 dessas horas são nas redes sociais. Então, o que fazer, né, diante disso? E eu acho que o custo visível já está sendo comunicado já há algum tempo. Custo invisível, que eu acho que a gente não fala tanto quanto deveria, é que é uma erosão da vida interior. Né? Então, se você pensa, aqui algumas das pessoas que estão aqui lembram que existia um mundo sem smartphones, certo? Eu tive a oportunidade de viver alguns anos disso e coincidiu com o início da minha vida profissional, que envolvia 3 horas diárias no transporte público. E dentro do transporte público, eu tive a oportunidade de trocar ideia com alguém na fila do ônibus, lá dentro, falar de qualquer coisa, segurar a bolsa de alguém, me entediar, inclusive. Então, o que a hiperconexão tira de nós? Esses intervalos. E intervalos que são essenciais para a gente elaborar questões, desenvolver algum pensamento próprio e se entediar, que é ali que nasce questões fundamentais, né? O que eu quero? Quem eu sou, além dos papéis que eu desempenho, né? Então, eu acho que não é mais uma questão só cognitiva, mas existencial. Adorei o ponto, né? Porque mudou toda a relação da gente com o mundo, da gente com o trabalho. E essas relações, ela partem de um lugar mais tecnológico, com menos contato, muito acesso. E o que eu vejo de conta invisível, que uma hora vai chegar essa conta. Então, assim, é uma guerra pela atenção? É. Nessa guerra pela atenção, você vai ser protagonista para o que você vai dar atenção, ou você vai ser o addicted, né? O viciado que vai ser fisgado por essa guerra de monetização e atenção. Eu acho que essa é uma, como é que eu vou dizer assim? É uma questão que a gente tem que fazer de forma consciente, porque o inconsciente vai fazer você navegar sem você ter esse protagonismo. E aí você vai se perdendo no meio do caminho. Porque tem guerras de narrativas, de pensamentos, e vai longe esse lugar. Vai muito longe. E a gente se desconecta da realidade. Um outro ponto que eu vejo também, que é muito crítico no ambiente de trabalho, eu percebo isso no dia a dia, eu tenho um estilo meu muito próprio, que eu gosto de profundidade dos temas. Eu não gosto de olhar e tomar decisões ali rápidas. Eu gosto de investigar, eu gosto de entender o problema da raiz, eu quero entender um framework. E as pessoas estão usando muito o ChatGPT para resolver os problemas. E às vezes são problemas complexos. E aí você acredita 100% que a resposta do chat vai te atender nesse lugar. E aí eu vejo um pouco dessa... acho que a falta de uso mesmo do pensamento crítico. E isso faz com que a gente tenha um problema de qualidade nas decisões, que no curto prazo talvez não apareça. Só para cá aqui que tá tocando. No curto prazo não aparece, mas no médio e longo prazo, a gente vai começar a perceber os retrabalhos, porque alguém vai ter que fazer esse ajuste de rota. E eu sinto, não sei vocês, mas eu sinto que as pessoas estão muito no modelo mais operacional e menos no pensar. Elas saem fazendo, elas enchem a agenda, porque às vezes quando tem uma pessoa que tem uma agenda muito cheia, eu acho estranho. Eu falo, sabe, eu tô aquela pessoa que fala, ai meu Deus, né? Tá sendo eficiente ou tá enchendo a agenda? E eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas em execução e dar o resultado rápido. E aí a cultura pode ir para um outro lugar. E a saúde mental também pode ir nesse lugar. Acho que quando a gente fala de mundo do trabalho, as pessoas precisam do emprego. Mas eu sinto que a maioria das pessoas, poucas na verdade, eu acho que é o contrário, tem esse momento sozinho,
para pensar, puxa, para onde eu estou levando a minha carreira? Isso daqui vale a pena? Eu estou no ambiente que eu gosto? Eu estou conseguindo trazer um valor que vai durar para a companhia? Eu estou conseguindo ler e tomar decisões complexas? Eu acho que isso, a sensação que eu tenho é que isso foi encurtado. Quando você vai em reuniões que tem pessoas que não usam tanto o ChatGPT, você vai ver que a reunião vai mais profunda. E tem outras que, puxa, tem um slide lindo, maravilhoso, mas você fala, tá, mas isso daqui é para responder o quê? Essa é a minha impressão no dia a dia, tá? Não sei o que vocês acham, mas no final do dia eu sinto que precisa ter um ser consciente que sabe para onde está sendo levado, né? E não ficar tendo essa atenção roubada do pensar, do tempo e do conteúdo de várias redes que pedem isso pra gente. E recentemente eu ouvi um pedagogo falando, né? Olha, o seu filho dorme de 6 a 8 horas. Seu filho em idade de estudo, né? Sei lá, até os 12 anos, 13 anos. Ele dorme 8 horas, de 6 a 8 horas. Ele passa na escola de 4 a 6 horas, alguns passam até mais. Ele fica no TikTok 4 horas. Quando ele vai jantar com a família, o pai ou a mãe estão no celular fazendo outras coisas. E aí ele faz uma pergunta no final assim: reflita quem está educando seu filho. Então, Excelente ponto. passa por a gente está vendo na vida adulta, né, essa erosão interna, né, essa ausência de como você lida com as emoções, né, a gente se relaciona com o outro elaborando emoções o tempo inteiro em relação ao outro, em relação ao que acontece. Quando você se priva disso, né, você vai resolver os seus problemas no chat GPT ou você está realmente definhando internamente, né? Fora que as sinapses não acontecem, né, gente? Falando de uma coisa bem biológica, eu não sou da área, mas as sinapses cerebrais, elas não acontecem, né? Quando a gente tem uma dispersão de atenção, ou seja, a gente ao longo dos anos vai emburrecendo literalmente, né? Mas quem sabe falar bem disso é a Angélica, né? Então, ó, do ponto de vista da cyberpsicologia, o que esses padrões de comportamento digital nos dizem sobre como as pessoas estão se relacionando com a própria identidade? Como as plataformas digitais e a cultura da hiperconectividade corporativa alimentam esse padrão. Quando a gente falou, né, a gente fez uma conversa antes do painel, uns dias atrás, a Angélica trouxe muito uma perspectiva interessante sobre o quanto de nós tem uma identidade muito conectada ao trabalho. Né? Então, acho que é legal você falar um pouco disso também. Legal. Eu adorei que a Ju já trouxe a conversa para o mundo do trabalho. Eu vou trazer uns dados para embasar mais essa conversa, que são da Microsoft, de um estudo que foi lançado no ano passado, com mais de 30 mil respondentes. 40% das pessoas relataram checar e-mails às 6 da manhã ainda na cama. Houve um aumento de cerca de 20% na realização de reuniões online após as 20 horas. E 20% relataram checar e-mails de trabalho constantemente aos finais de semana. Então, o que esses dados ilustram? Que não está dando bom, né? E quando você traz isso para a cultura, né, para a formação de identidade, como que a gente formava a identidade antes da hiperconectividade? Num contexto comunitário, de pertencimento, com relações que se beneficiavam da repetição e do tempo, né? Hoje você tem a tecnologia como o novo mediador dessa história. E aí você não só existe, você se publica. E quando você se publica, você está sendo metrificado em tempo real, talvez recompensado, né? E quando tudo isso acontece, você outorga a sua criação de identidade e sustentação a esse grande outro que é a tecnologia, né? Então, nesse contexto,
a hiperidentificação com o trabalho, que é o meu objeto de estudo e acaba sendo o público da minha clínica, nada de braçada, né? Porque o que é a identificação, hiperidentificação com o trabalho? É um padrão psíquico em que o sujeito coloca toda a energia no trabalho e não sobra espaço para mais nada, para a família, para a vida social, para a saúde, né? Então, esses dois combinados é essa combinação explosiva, né? Porque o indivíduo que está hiperidentificado com o trabalho, quando ele publica no LinkedIn e tem centenas de likes, ou quando ele retorna imediatamente a mensagem no Slack e tem um monte de respostas, ele se sente validado. Então, você tem um sujeito que aprende que aquele jeito de fazer é o ideal. E aí você acaba criando uma bola de neve que se perpetua. Ju, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que uma vez eu vi um TED, né, online. Eu vou lembrar o nome do professor, mas ele morreu na pandemia, que era o Job to be Done. Ele construiu essa teoria, né? exato. E ele fez o Job to be Done sobre a vida. Então, um dos últimos que ele fez foi sobre a vida. E ele falou uma coisa muito interessante, que as pessoas que são workaholic, elas buscam isso porque é um reconhecimento rápido do que você está fazendo. Tipo, eu faço um esforço, estou sendo promovido, estou sendo compensado, bonificado, enfim. E quando você investe na família, na sua saúde, nem sempre você tem resultado rápido. É resultado de longo prazo. Mas essas pessoas, são essas relações que te sustentam. Então, como headhunter também, durante muito tempo da carreira, é triste e dolorido ver alguém super conectado com o trabalho. Porque quando ele perde o trabalho, perde aquele status, ele se perde. Ele literalmente se perde. Com certeza, num evento de aposentadoria, de demissão, de afastamento, o sujeito se sente totalmente perdido sem um e-mail para checar, né? Então, e assim, a dedicação a outras áreas da vida nem sempre é possível. Vamos lembrar que a gente mora num país extremamente desigual, de famílias desestruturadas, com alta prevalência de pessoas sem o registro do pai, né? Então, você pode chegar é possível que você chegue no ambiente de trabalho com uma predisposição a se atirar no trabalho, né? Porque é a única coisa que vai te reconhecer, né? Então, assim, são muitas camadas e tem outras muito anteriores a isso. Eu costumo dizer que se você tira o seu crachá e tudo que resta é falar sobre o seu crachá, preste atenção. Tem alguma coisa que está perdida aí na história, né? Ju, considerando os avanços em IA e a forma como ela amplifica ainda mais o volume e a velocidade das informações, qual é a habilidade humana mais crítica que nós precisamos desenvolver para não nos tornarmos reféns desse fluxo contínuo que a gente está exposto o tempo inteiro? Eu acho que a gente falou aqui, né? O ser humano, a sua natureza, ele precisa do relacional. Né? A gente não nasceu para ficar sozinho. Então, as relações, elas nunca vão deixar de existir. E se elas deixarem de existir, isso vai adoecer a gente. Não vai levar para um lugar bom. E ser um especialista nas relações e como avançar como ser humano, isso eu acho que a IA nunca vai substituir. E a gente sempre tem que trazer, a gente foi preparado para ter um pensamento crítico, para entender a sua identidade, como você colabora em rede, em comunidade. E às vezes até eu brinco, né? Tem o Karnak, que ele fala muito sobre sociedades indígenas, porque se você for parar para pensar, é uma sociedade milenar, sem muito acesso à tecnologia e sempre funcionou.
né? Eles viveram, eles aprenderam de uma certa forma. Então, eu acredito que por mais que tecnologia que venha, e a gente não pode ser contra, eu acho que a gente tem que abraçar e saber fazer o bom uso, mas quando a gente vai para uma relação, uma personificação da comunicação, entender ambientes, então antes da máquina tem uma pessoa que vai fazer um prompt, vai pensar. E eu acho que isso está na nossa mão. Se a gente delegar tudo, inclusive os relacionamentos, minha percepção é que a gente não vai para um lugar legal. Isso é humano, é ser humano, na minha opinião. Só complementando o que a Ju trouxe, achei ótimo o ponto relacional. A gente fala muito, né, no contexto da IA, da necessidade de cultivar pensamento crítico, fazer curadoria de conteúdo, tudo isso é importante. Ter educação midiática é muito importante, né? Mas eu acho que sustentar o desconforto relacional é mais importante ainda. Porque com a IA, você tem uma máquina que sempre vai estar disponível, nunca vai discordar de você, não vai ter a voz estridente que você odeia, o perfume que te faz virar o estômago, sempre vai estar lá. Então, assim, o desconforto relacional é algo que a gente vai ter que trabalhar até que venha a revolução dos robôs e eles aniquilem todos nós, né? Que eu não acho que vai acontecer tão já. Então a gente vai ter que se aturar. Só faltava essa, né, gente? Eu Pelo falei, amor não. de Deus. Olha, eu queria ouvir de vocês duas que, diante de tudo que a gente está conversando aqui, o que vocês diriam para alguém que se reconhece nesse padrão hiperconectado, né? Quais são as saídas possíveis, considerando que nem sempre é viável ou a gente simplesmente se desconectar, né? A gente depende, né? Muita gente trabalha com isso. Como é que vocês veem isso e o que vocês diriam para uma pessoa? Quais seriam as alternativas? Olha, eu já tive crise de ansiedade. E eu vou te falar que é muito duro e muito ruim. E foi completamente inesperado. Eu tive que o médico falar, então, Gil, tá vendo tudo isso que tá sentindo? Eu falei, então, o que tá acontecendo comigo? Tá tendo uma crise de ansiedade. Eu falei, mentira. Então, é muito duro ver tantas pessoas doentes. Né? Você não quer que ninguém passe por isso, muito menos seu filho. Então, essa hiperconectividade a gente tem que tratar com muita seriedade. Porque se você não levar, se você se deixar aí, você provavelmente vai ficar doente em algum momento. É como se fosse uma conta que você vai ter que pagar. E não é uma conta barata. E muitas vezes o básico nos ajuda. Porque a gente acho que se acostuma muito a ser racional, né? Ser humano racional e tal. Mas às vezes você precisa dar 10 passos atrás, aprender a respirar, colocar o pé no chão, ter bons relacionamentos, ou seja, ter próximo aquelas pessoas que te fazem bem. Sabe? A gente tem que ter essas válvulas. Porque são essas válvulas que vai fazendo com que a gente lide melhor com tudo isso daí. Então, essa consciência da onde você está levando a sua vida, e algumas pessoas vão descobrir quando elas passam desse limite, eu espero sinceramente que elas nem todas precisem passar do limite. Elas consigam aprender e ver os sinais antes. Eu acho que é algo novo, todo mundo está aprendendo a lidar com isso. Inclusive, puxa, o que o mercado aceita, não aceita, estou refém disso, não estou. Acho que descobrir esse lugar no mundo pessoal e no mundo do trabalho, mas em primeiro lugar é cuidar de você. Você sabe, antes de você responder, Angélica, sabe que em 2021 eu tirei todas as notificações, eu tinha 2 celulares na época, um corporativo e um pessoal, e eu tirei todas as notificações do celular. E eu nunca mais botei de volta. Né? Desde 2021 eu não tenho notificação no celular, eu tenho quando eu preciso. Alguém está doente, então você precisa estar mais atento. Vitude Summit. Exato, exato, Vitude Summit. Mas é uma opção, né? Você não está ali, você está controlando, né, até onde vai. O que essa ação demonstrou para mim, né? O quanto que eu ficar com o celular do lado de uma tela trabalhando me gerava ansiedade. Porque eu via a tela acesa, já tirava
o olho da reunião que eu estava, já ia para... Isso podia ser em reunião presencial também, né? Não precisa ser só no online. Eu já olhava, pô, é meu chefe. E aí você já, pronto, você já se dispersou. O que aconteceu comigo tirando as notificações? Eu passei a dominar um instrumento de trabalho. Eu respondo na hora que eu estou ali focada para responder. Eu consigo responder com mais qualidade e não fica aquela coisa maluca, né? Então, eu acho que tem pequenas ações que a gente, às vezes, vai deixando se levar, porque as pessoas me perguntavam, mas você não responde na hora? Por que eu tenho que responder na hora? Quem que falou que eu tenho que responder na hora, né? Então, assim, eu respondo a hora que eu ver, né? Então, acho que a gente também precisa se policiar bastante também, né? De quanto a gente está pisando no acelerador e quanto que a gente está pisando no freio, né, Angélica? Eu acho que é importante falar da agência enquanto indivíduo, né? É o que nos resta, né? Mas, por outro lado, eu tento tomar muito cuidado com discussões que culpabilizam o indivíduo. Porque é esse enquadramento que interessa a quem detém o poder nesse jogo. A quem interessa a hiperconectividade? As plataformas, que ganham um usuário que não desconecta nunca. Interessa as empresas que mantêm o colaborador ali disponível o tempo todo e a produtividade a curto prazo até que ele se esgote totalmente. Não interessa o indivíduo que está nessa rodinha de hamster até o ponto que ele conseguir. Então, eu acho que é importante falar do que a gente pode fazer enquanto indivíduos. Eu acho que a gente tem que se rebelar mesmo, do jeito que você fez aí com o seu celular, se envolvendo, por exemplo, em ativismo da atenção, se envolvendo em coletivos, fazendo todas essas coisas, cada um à sua maneira, né? Seja grande, pequeno, se envolvendo em coisas. Mas eu acho que, principalmente, a mudança passa por governos que precisam regular plataformas que causam adoecimento. Isso está acontecendo aqui no Brasil com o ECA Digital e tal, mas a gente está muito longe do ideal. Empresas precisam rever os seus acordos com colaboradores. O painel do Rafa estava falando sobre o que a gente ganha ao criar uma cultura de bem-estar. Né? Então, acho que esses acordos precisam ser revistos. E a gente também entender que visibilidade não é a mesma coisa que competência. E disponibilidade a todo tempo também não. A gente vai precisar rever isso e juntos, né? Cada um fazendo o seu. Maravilhoso. Ficaria 3 dias falando aqui. Também. Adorei. Estamos Hiperconectadas. Quero agradecer vocês. Obrigada pelas reflexões. Acho que é uma conversa que não acaba aqui, né? Uma conversa que são reflexões que a gente tem que ter sempre. Super obrigada. Bom estar aqui com vocês. Obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente.